Olá, aula de hoje sobre gramática, digamos assim, o fundamento da gramática de Libras, tá? Nós vamos falar sobre os 5 parâmetros. Bom, os sinais são formados com a combinação de movimento das mãos, em determinado formato, em determinado lugar, podendo desse lugar ser uma parte do corpo ou espaço em frente ao corpo. Essas combinações das mãos são chamadas de parâmetros. Nas línguas de sinais, podem ser encontrados os seguintes parâmetros. A configuração de mão, que nós vamos chamar de CM, o ponto de articulação, que será o PA, a orientação, que será o movimento, M, e a expressão facial e corporal, que vai ser EFC. Configuração de mão. É a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. Vejam bem, nós já conhecemos as letras do alfabeto. Todas as letras do alfabeto têm a sua configuração de mão, inclusive algumas repetem, né? No caso do K, do P, do H, que é a mesma configuração de mão. Além delas, a mão também pode assumir várias outras configurações. Teoricamente, nós temos 64 configurações, mas vocês podem encontrar até mais de 100 configurações de mão, tá? Vou mostrar para vocês agora o quadro de configurações de mão. Esse. Aqui nós vemos configurações de mão da 1 até a 29B. E aqui nós temos da 30 até a 64. Vejo aqui no cantinho que essa é a última tabela aceita pelo INES, tá? O Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então essa é a mais oficial que se tem até então, ok? Voltando. Por exemplo, alguns sinais podem usar a mesma configuração de mão, mas só pelo fato de eles não estarem sendo feitos no mesmo lugar, ele já muda o sinal. Exemplo, o sinal de amar, amor, ou amar. O sinal de laranja, que é a mesma configuração de mão. E o sinal de aprender. Quais as configurações de mão? S e C, tá? C, S. CS, 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 ok? As mesmas configurações de mão. Ponto de articulação. O ponto de articulação é o local onde você vai fazer o sinal. É o espaço em frente ao corpo ou uma região do próprio corpo. Se o sinal toca o teu corpo, o ponto de articulação é exatamente esse lugar. Se o sinal não toca o teu corpo, você vai dizer que o sinal foi feito no espaço neutro, ok? Claro que você pode identificar espaço neutro na frente do rosto, espaço neutro do lado da orelha, espaço neutro, ok? Mas se não toca o corpo, espaço neutro, tá? Alguns exemplos de sinais que não tocam o corpo. Trabalhar, configuração de mão, trabalhar, brincar, não tá tocando meu corpo, trocar, ok? Exemplos de sinais que tocam o corpo. Passear ou passear. Qual o ponto de articulação? Os ombros. Conhecer. Ponto de articulação? Queixo. Entender. Ponto de articulação? Têmpora. Não é testa, têmpora. Também existem alguns sinais que ainda não está bem definido qual é o ponto de articulação. Por quê? Porque o sinal é feito na outra mão. Uma mão predominante, que é nos destros, é a direita, os canhotos à esquerda. Ou, se você destro quiser usar a mão esquerda, fique à vontade. Se você canhoto quiser usar a mão direita, fique à vontade. Só não pode ficar trocando, tá? Então, alguns sinais são feitos a mão predominante na mão de apoio. Por exemplo, o sinal de começar. Começar é a mão predominante, utilizando a mão de apoio. O sinal de vigiar também. Mão predominante, utilizando a mão de apoio. O sinal de pular também, Então, ainda não está muito definido se esses sinais, por exemplo, eles são feitos no espaço neutro ou se o ponto de articulação é a outra mão, ok? Movimento. Bom, alguns sinais têm movimento,
tá? Outros não precisam de movimento. Mas os sinais que têm movimento, podem ter 6 tipos de movimentos. O retilíneo, que é o reto. O circular, que completa o círculo. O semicircular, que é a metade do círculo. O angular, feito assim, ó, ângulos. O sinuoso, meio cobrinha, né? E o helicoidal, que é a molinha esticada. O retilíneo, por exemplo, sinal de sol, é retilíneo, tá? Bicicleta é um sinal circular, ó, como o sinal completa o círculo. Sinal de dor é semicircular, ó. Ele não completa o círculo, ok? Sinal de raio é angular, ó. Angular. Sinal de seguir é sinuoso, seguir. O sinal de azeite é helicoidal, ok? Orientação da mão ou do movimento. Depende muito do que você está explicando. Se você vai falar da orientação da palma da mão, ou se você vai falar da orientação que o movimento está fazendo. Se o movimento é para cima, se é para baixo, se é para o lado, se é para o outro. Ou se tua mão está virada para frente, ou se ela está virada para trás, ou se ela está para baixo, se ela está para cima, ou se ela está para o lado. Tá? Vocês conhecem os nomes dos dedos da mão? Dedo mindinho, seu vizinho, mal de todos, furabolho e catapiolho. Certo? Errado. Polegar, indicador, médio, anelar ou anular, mínimo. Essa daqui é a palma da mão e esse aqui é o dorso da mão. Vocês vão precisar aprender isso porque vocês vão utilizar nos sinais. Expressão facial e corporal, muito importante, muito mesmo, muito importante. Por quê? Porque o surdo, ele não ouve o tom da tua voz, tá? Tá, professor, o surdo não ouve nada, ok. Mas vocês entenderam. O surdo não vai entender se você estiver brincando com ele, usando só o tom da voz. Ele vai entender ao pé da letra, tá? Então, você precisa fazer expressão facial de brincadeira para poder entender que você está brincando. Inclusive, alguns sinais precisam da expressão facial para existir. Exemplo, se você vai dizer que o carro é bonito, você vai dizer carro bonito. A intensidade do bonito para poder você dizer que ele é bonito, certo? Sinal que precisa da expressão facial para poder ter sentido. Sinal de feliz. Já imaginou? Que felicidade, hein? Não. Assim, ó. Feliz. E o sinal de triste? Pensa comigo, vê se a pessoa tá triste. Não. Então, triste, cara de triste. Inclusive, alguns sinais, eles não precisam realmente nem das mãos, só da expressão facial. Exemplo, roubar. Esse é o sinal de roubar. Antes era assim, tá? Agora é assim, ó. Roubar. É a língua passando por dentro da boca, tá? Ó. Em qualquer língua, expressões faciais e corporais são formas de expressar um sentimento durante a comunicação. Em Libras, um sinal pode mudar completamente seu significado em função da expressão utilizada. Por exemplo, existem 2 tipos diferentes de expressões faciais, ok? Tem as afetivas, que são chamadas de lexicais, e tem as gramaticais, que são as sentenciais. As expressões afetivas são ligadas ao sentimento e emoção. Por exemplo, assustado, zangado, alegre. Existem muitas expressões, tá? Eu vou colocar um quadro para vocês já para vocês darem uma olhadinha. Expressões faciais gramaticais, lexicais, estão ligadas ao grau do adjetivo, tipo bonito, muito bonito, lindo. As expressões faciais gramaticais sentenciais estão ligadas às sentenças. Por exemplo, interrogativas. Como? Que? O quê? Querer? Pode?
Por quê? Por quê? Onde? Onde? Afirmativas e negativas? Sim. Não. Exclamativo. Observe aqui as expressões faciais. Olha esse quadro. Tem aí pensar, ruim, admirar, triste, chorar muito, risonho. Todas essas são expressões faciais que vocês podem treinar no espelho. Que tal? Vamos treinar um pouquinho agora?